Então você não foi embora, né? Você está aí. Então, no último vídeo, a gente falou a respeito do quê? Do sistema neutro água. 25 graus Celsius, marcado, caracterizado por um KW 10 a menos 14, né? Concentração de H+ igual de OH-, concentração de H+ igual de OH- igual a 10 a menos 7 mol por litro de ambas, de ambas espécies, né? Daquilo que caracteriza o que caracterizará o meio ácido que é o H+, daquilo que caracterizará o meio básico do OH-. Mas agora, como eu falei, e como já descrevi um pouco no vídeo anterior, vamos perturbar a água. Vou jogar o HCl formando uma solução de ácido clorídrico. Então vamos lá. Então vamos considerar aqui uma solução de HCl, ácido forte, isso é importante, 0,1 mol por litro. Tá? 0,1 mol por litro. E vamos fazer algumas perguntas a respeito disso. Primeira pergunta que eu vou fazer, claro, na verdade não é nem pergunta, mas seria mais uma afirmação aí para a gente, né? Quando a gente pega um ácido forte aí com concentração 0,1 mol por litro, ele vai gerar uma concentração de H+ de 0,1 mol por litro. Então, vamos lá para a lousa aqui, ó. É importante, o ácido forte, ele é praticamente 100% ionizável. Você fala, Fê, você não vai construir tabela aqui? Não, não vou. Porque o ácido 100% ionizável, quando você pega aqui no início o 0,1 mol por litro, e que não tem nada aqui desses caras, ele praticamente inteiro vai ionizar. E vai formar 0,1 mol por litro e 0,1 mol por litro aqui. Certo? Então, para ácidos fortes, HCl, H2SO4, que vai ionizar os dois hidrogênios, né? Para ácidos que têm comportamento forte, você pode ionizar. Você não vai. Eles, às vezes, em questões, eles nem falam do alfa. Então você pega e faz a ionização completa, não precisa nem construir tabela, só respeita a proporção estequiométrica, tá? Isso você tem que tomar cuidado. Então por isso que eu escrevi 0,1 mol por litro aqui. Beleza? Então, porque é um ácido forte. Muito bem. Sendo um ácido forte, aí a minha pergunta é: a concentração de H+ é 10 a menos 1 mol por litro. Quanto vale a concentração de hidroxila lá na solução aquosa desse ácido? Então, repara, antes da solução, de virar a solução, você tinha 10 a menos 7, 10 a menos 7. Só que você colocou tanto H+, tanto H+, o que aconteceu lá com a hidroxila? Então você lembra, se a temperatura não muda na solução aquosa, você perturbou esse equilíbrio aqui, H+ e OH-. Então você tinha lá a água, o equilíbrio aqui de H+ e OH-. Quando você aumentou muito o H+, né, por Le Chatelier, colocando o HCl, o equilíbrio desloca para a esquerda, consome um pouquinho, é ínfimo, mas o equilíbrio desloca para a esquerda, fazendo com que o hidroxila o quê? Seja consumido. Comportamento inversamente o quê? Proporcional aqui. Então, sabendo que a temperatura não mudou, então aqui é 10 a menos 14 o produto, o H+ é 10 a menos 1, a concentração de OH- vai ser 10 a menos 13 mol por litro. Muito bem, 10 a menos 13 mol por litro, de forma bacana aqui. Então, vamos voltar lá para o nosso slide aqui, ó. Então, veja, essa solução ela é ácida. Por que ela é ácida? E essa é a definição de uma solução ácida. Toda vez que a concentração de H+ é maior que a concentração de hidroxila. E a pergunta imediata, qual é o pH dessa solução? pH é aqui uma
mudança de escala, é botar uma nova roupa, é tirar esses números 10 a menos tanto, 10 a menos lá vai alguma coisa, para um número mais bonitinho. Então, o que, que é o pH? pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Não confunda com a minha anotação. Se existe um pH, existe um POH, que é menos log na base 10 na concentração de hidroxila, certo? Então, eu vou lá para o meu caderno para você não ficar confuso. Eu vou definir uma mudança de escala aqui, que eu chamo de pH menos log na base 10 na concentração de H+. Existe uma outra escala chamada POH, que é menos log na base 10 na concentração de hidroxila, tá? No presente problema, o pH é menos log na base 10 de quanto? De 10, vamos lá, a menos 1. Então, usa tudo que você sabe de log, esse menos 1 cai para cá, com menos vai dar mais, vai dar 1 vezes log de 10 na base 10, que é 1, né? Então, é 1 aqui. Ao mesmo tempo, aqui o POH vai ser menos log na base 10, de 10 a menos 13. Eu vou parar de escrever esse 10 da base aqui. Menos 13 cai. Aqui menos com menos dá mais. 13 log de 10. Então vai dar, aqui é 1, né? Então vai dar 13. Então o pH dessa solução é 1, pOH dessa solução é 13 aí. Ok? Como escrito aí no enunciado. Então não confunda com essa expressão 16, pH é menos log de H+, para lembrar que o POH é menos log da concentração de OH-. E esse Pzinho em química é muito usado, você pode usar PKC, PKA, PKB, PKI, PKW. É quando esse Pzinho indica que você quer expressar também a sua constante de equilíbrio, tá? Em tirar os 10 a menos alguma coisa, em outra escala. Aplicar o Pzinho aí de potencial é aplicar menos log na base 10 num número. Tá? Pode ser na concentração de H+, de OH-, como a gente fez aqui, mas esse Pzinho pode ser usado para constantes de equilíbrio, tá bom? Menos log na base 10 de uma constante de equilíbrio, certo? Agora você pega essa base, tá? Que é NaOH 0,1 mol por litro. Vamos estabelecer aqui o que vai acontecer. Se você está, né, com uma base aqui que tem essa concentração 0,1 mol por litro, e é uma base forte, 0,1 mol por litro, vamos calcular tudo dela. Se ela é uma base forte, ela ioniza, ela dissocia, só para usar o termo mais correto, tudo, certo? Então você vai ter 0,1 mol por litro aqui, é a mesma coisa que dizer que vai formar 0,1 mol por litro de Na+, e vai formar 0,1 mol por litro de OH- aqui, ó. Certo? Eu não preciso, é 100% dissociado. Então, a concentração, a acidez e a basicidade nunca é em termos do HCl, da espécie neutra, é sempre em termos ou do H+, ou do H- no meio. Lembre-se disso, a acidez e basicidade é da hidrônio H+, hidroxila no meio, ok? Então, vamos lá, vai ser 10 a menos 1 mol por litro. Mas você tem que lembrar que foi uma perturbação do sistema neutro de H+ e OH-, que estava igual a quantidade de H+ e OH-. Eu aumentei esse cara, o equilíbrio desloca para a esquerda, consumindo H+. E se não muda a temperatura, e não muda aqui, ó, o produto dos dois é uma constante. Ó, eu perturbei aumentando o H-, teve um consumo de H+ aqui. Só que os dois dão 10 a menos 14. Então, a concentração de H+ no sistema vai ser aqui
10 a menos 13 mol por litro. Aí, nesse caso, você quer passar o pH para a escala de pH e pOH menos log de H+, que é menos log de 10 a menos 13, que vai dar 13. Então, pH, 13. Tá? E o pOH vai ser menos log de OH-, então menos log de 10 a menos 1, que vai ser 1. Tá? Então, nós temos o quê? Que conclusão nós temos? Nós temos a conclusão para esse sistema, que eu formei uma solução básica, que é o seguinte: a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Solução básica. Toda vez que a concentração de OH- é maior que a concentração de H+, a solução vai ser básica, né? E aí vem, pelo menos, para a nossa definição a 25 graus Celsius. Por favor, a 25 graus Celsius. pH 7 e pOH 7, né? Com concentração de H+, 10 a menos 7 e OH- 10 a menos 7, a água é pura, água neutra. Se você, como nós percebemos, se você vai aumentando a concentração de H+, ó, 10 a menos 6, que é a urina, tudo, vai vendo aqui, todo o produto do H+, do OH- está dando 10 a menos 14, tá? Dá dando 10 a menos 14. Então, H+, maior que o H-. Então, se eu vou para cima, se o H+ está ficando maior que o H-, eu estou com uma solução ácida. Certo? Ó, vou aqui para o refrigerante. H+, 10 a menos 3, OH- 10 a menos 11. Só que, ó, o efeito na escala de pH é pHs menores que 7, certo? Você tem solução ácida, certo? Tá? Ou simplesmente o quê? pOH maior que 7, solução ácida também. Lembra disso, tá? pH menor que 7, solução ácida. pOH maior que 7, solução ácida, ok? Da mesma maneira, agora, aqui, ó, para maior que 7, você tem aqui, ó, pHs maiores que 7, o sistema vai ficando mais alcalino, mais básico. Ó, você está diminuindo o H+ e aumentando o OH-. Você vai lá para nosso sabão de coco, tá? H+, concentração de H+, 10 a menos 11. Logo, a concentração de OH-, quanto que está aí? 10 a menos 3. Certinho? Muito bem. Então, pH maior que 7, pH 11. pOH nesse sistema está 3, que é o menos log de 10 a menos 3, que é o sabão de coco. Então, para a solução mais alcalina, o pOH é menor que 7 e o pH é maior que 7. Ok? Então, é muito importante lembrar disso. E qual é a relação do pH com o pOH? Se a relação das concentrações de H+ e OH-, né? No caso, é 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, qual é a relação das escalas de pH e pOH? Então, se você aplica menos log na base 10 em cada lado aqui dessa igualdade, né? Menos log na base 10 do cadáver, menos log na base 10 aqui do produto de H+ e OH-, a gente vai ter aqui menos log na base 10 de H+ e OH- é o quê? Menos log de H+, mais menos log de OH-, ou seja, pH mais pOH. Então, de certa maneira, o resultado geral é pH mais pOH é o menos log do KW, tá? Ou simplesmente o que a gente chama de pKW. Então, vamos escrever isso lá na nossa lousinha. Então, o resultado geral a qualquer temperatura que a gente tem é esse daqui, tá? A gente tem, ó, pH mais pOH de uma solução, a soma de pH das diferentes escalas é menos log na base 10 do KW.
ou simplesmente pH mais pOH é o que a gente chama de pKw. Lembrando que esse Pzinho aqui é menos log na base 10, certo? Aplicado a alguma coisa. Muito bem. Então, o que mais aparece é a 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, o que você vai ter? Que o pH mais pOH vai ser 14. A soma do pH da solução mais do pOH daquela solução tem que dar 14. Tudo bem? Muito bom. Agora vamos para esse exemplo aqui. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Tá? Determinar o pH de uma solução de ácido acético com alfa 1% e concentração molecular inicial 0,1 mol por litro. Então, repara que é um ácido fraco. Um ácido fraco você não pode ionizar completamente. Então, você tem o CH3COOH, certo? Indo em H+, mais CH3COO-. Então, você tem aqui a nossa solução. Vamos mostrar a lousa, porque senão você não vai ver nada, né? Você vai ter aqui, ó, o alfa 1%, que alfa 1%, e a concentração inicial 0,1 mol em 1 litro. Muito bem. Aqui é 0 e 0. Só que você sabe quanto que reage. Quanto que reage é 1% disso. Então é 0,1 vezes 0,01. Esse daqui é o 1%. Então vai gerar 0,1 vezes 0,01 mol. Eu vou parar aqui. Por quê? Porque a gente já sabe que a concentração de H+ é o que vai determinar aí o pH da solução. Então é 10 a menos 1 com 10 a menos 2, 10 a menos 3 mol por litro. E, portanto, o pH de 10 a menos 3 é menos log de 10 a menos 3. Ou seja, vai cair com menos aqui, com esse menos daqui da frente mais 10, log de 10 que dá 1, 3. Então o pH deu 3. A gente já sabia que a solução era ácida, né? Que a gente tinha aí nossa quantidade aí. Então pH 3. Agora, determina o pH de uma solução de hidróxido de cálcio. Tá? 0,1 mol por litro. Então, como é que a gente vai determinar o pH de uma solução de hidróxido de cálcio? Então, quando você pega aqui uma solução de hidróxido de cálcio, ó, determine o pH de uma solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de cálcio. Então, vamos fazer a reaçãozinha aqui. Ela vai ser CaOH2, tá? Que é uma base forte, portanto vai dissociar completamente. Então, se você tem 0,1 mol por litro aqui, você vai ter 0,2 mol por litro de OH- aqui, ok? Certinho, tá? Importante isso. E você vai ter o seguinte, você vai ter agora que determinar o pH disso daqui. Então, cuidado, porque se você tem OH-, você tem a concentração de OH- aqui, é o que? Ela é 0,2 mol por litro. Então, 2 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Então, se você calcula aqui o menos log, você vai calcular o pOH. Então, o pOH é menos log de 2 vezes 10 a menos 1, que vai ser menos log de 2, tá? Menos log de 10 a menos 1. Propriedade de log, né? Log do produto é a soma dos logs. Então, o pOH vai ser aqui menos log de 2, aqui mais 1, tá? E aí, quanto que vai dar? Quanto que é o log na base 10 de 2? Tá? Quanto que é log? Você lembra aí quanto que é o log de 2?